Continuando, então, a segunda estação espiritual é a estação da graça, a graça de Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, para derramar o seu precioso sangue e nos salvar. O ano da graça do Senhor, a graça que é dada aos gentios, porque não foi o sacrifício vicário de Jesus, não foi reconhecido pelos judeus. E nós fomos beneficiados, os gentios, por isso. A Igreja de Cristo e o Espírito Santo. Duas passagens que eu vou ler aqui a respeito desta graça. A primeira está em Isaías 61, de 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos do 14 a 16, está: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Acerca da graça, há muito o que falar, mas vamos ficar por aqui, porque vamos para a próxima estação espiritual do relógio eterno de Deus, que é a tribulação. A tribulação é o dia da vingança do nosso Deus. Cristo vai disciplinar Israel e julgar as nações que o rejeitaram e maltrataram a Israel. Aqui ainda no profeta Isaías, no capítulo 65, de 6 a 13, temos: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso aos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhe tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes e os meus eleitos,
herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis à espada e vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mau aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E mais à frente, ainda no mesmo capítulo 65 de Isaías, no versículo 17, está: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Em Mateus, aqui tem umas palavras de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, de 17 a 19. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E depois da estação da tribulação, vem a estação espiritual da regeneração ou restauração, que é a renovação da terra para o reino de Cristo e a restauração de Israel. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, de 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Em Mateus 19, versículo 28, estão aqui palavras de Jesus. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Atos, no capítulo 1, versículo 6, está: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Já era um questionamento
dos discípulos naquele tempo. Em Atos 3, nos versículos de 19 a 21 está: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Já Jeremias, no passado, no seu capítulo 30, no versículo 17, já profetizava: porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então vemos que a restauração já profetizada aqui. Mais uma estação do relógio de Deus eterno é o milênio, que já estudamos aqui bastante. São 1000 anos do reinado de Cristo na terra restaurada. Cristo e a igreja reinarão por 1000 anos sobre a humanidade. Em Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Depois do milênio vem a vitória final, a estação da vitória final, a guerra final, a vitória sobre todos os inimigos, vitória sobre a morte, a prisão eterna de Satanás, o trono branco e o julgamento final. Em Apocalipse 20, 11 a 15 está: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em 1 Coríntios 15, de 25 a 26, Paulo diz: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E mais à frente um pouco, no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versículos 54 a 57, Paulo continua: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ele. E encerrando
A última estação espiritual é a eternidade. É a eterna comunhão com o Pai para os remidos. O Filho, Jesus, entregará o reino de volta ao Pai. O reino eterno de Deus Pai, o Todo-Poderoso, começa. Paulo fala aqui a respeito, em 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque a todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que assim seja. Amém.